Quantos só querem prestar um culto ao Senhor aqui nessa noite? Queridos, nós estamos num propósito de 21 dias. Nós estamos num propósito de 21 dias de restituição financeira. Talvez hoje, quando nós falamos em finanças, você fala: ah, pastor, você está fazendo de tudo para poder arrecadar dinheiro em prol da obra. Eu falei assim: não, irmão, não é isso o meu propósito. O pastor Wilson fez esse jejum lá em São Paulo, e eu vi algumas lives dele e o meu coração queimou. Nós estamos passando diante de uma situação muito crítica na nossa nação. Há uma instabilidade muito grande, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão fadigadas. E o Senhor, Ele quer de fato ministrar no nosso espírito. Você sabe, Oséias capítulo de número 4 e versículo de número 6, nos diz bem assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E quantas pessoas não têm sido destruídas na vida financeira? Por quê, pastor José? Por falta de conhecimento. Quem sabe já era para você estar muito melhor, quem sabe era para você estar vivendo uma vida abundante, mas por que você não está vivendo uma vida abundante? Por quê? Porque te falta conhecimento. Mais de 2000 anos o Senhor já havia alertado que nós precisamos aprender a respeito de finanças. Você não pode ser uma pessoa ignorante, porque quando fala num momento como esse, no momento de ofertório, ou quando fala de finança, de dinheiro, você fica nervoso, você fica brabo, e isso significa que tem um governo na tua vida, existe alguém que está te governando. E hoje, eu estarei compartilhando com vocês, eu vou fazer um resumo dos 7 primeiros capítulos desse livro, diante de tudo aquilo que nós estudamos, para que os seus olhos possam ser o que? Abertos. Esse ano é o ano da restituição. E nós cremos que o nosso Deus, Ele pode restituir todas as coisas sobre a minha vida e sobre a tua vida. Talvez você fique pensando: será que Deus quer que eu viva uma vida miserável? Não. Deus não quer que você viva uma vida miserável. Deus não quer que você viva uma vida de pedinte. Deus não quer que você viva uma vida toda hora, irmão, no vermelho. Deus não quer que você viva dessa forma. Agora, a palavra de Deus nos diz bem assim, em Romanos capítulo de número 8 e versículo de número 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? O que ele está querendo dizer para mim e para você? Se ele não negou o filho dele para morrer na cruz por você, você acha que ele vai negar uma riqueza sobre a tua vida? Você acha que Ele quer que você viva uma vida miserável? Nós não queremos. Agora, o primeiro capítulo do livro, ele fala bem assim, que o dinheiro é uma coisa séria. Diga comigo: o dinheiro é coisa séria. Mas nós temos ignorado isso. Nós não queremos falar a respeito desse assunto, de maneira nenhuma. E você sabe, como lidamos com o dinheiro, vai definir a postura que nós teremos aqui na terra. Como é que você tem lidado com o dinheiro? Como é que você tem lidado com a riqueza? Você sabe, todas as nossas escolhas, basicamente, elas estão ligadas aonde? A 2 pontos, diga comigo, 2 pontos. Diga comigo: tempo e dinheiro. Diga comigo: dinheiro e tempo. Agora eu te faço uma pergunta: aonde é que você tem investido o seu tempo? Aonde é que você tem passado mais tempo? O tempo não volta mais. Aquilo que passou ficou para trás. Aonde você tem investido o seu tempo? Tem gente que passa horas e horas no celular, aquilo não vai voltar mais. Tem gente que passa horas e horas no serviço. O tempo não tem como você pegar ele de volta. Agora, o que você tem feito com o dinheiro que tem caído nas tuas mãos? Você sabe, a maneira como nós lidamos com essas duas coisas vai revelar aonde é que está o nosso coração. Aonde é que está o teu coração? As decisões a respeito desse tema irá nos afastar ou vai nos aproximar de Deus. O tempo tem te aproximado de Deus ou tem te afastado de Deus?
O dinheiro tem te aproximado de Deus ou tem te distanciado de Deus? É por isso que eu quero dizer para vocês hoje que o dinheiro é coisa séria. Ou você vai aborrecer um, ou você vai amar o outro. Você precisa escolher entre Deus e Mamon. Você sabe, Mamon, ele usa o que? As riquezas personificadas. Você sabe? E isso é muito preocupante, porque o que significa isso, pastor? Eu vou te explicar algo aqui. Tem gente aqui que não abastece o carro em qualquer lugar. Tem gente que olha a placa, vê se o posto tem procedência ou não. Agora tem pessoas que quando ele vê assim, promoção, apenas hoje, você vai lá e enche o tanque. Você fala assim, eu lavei a burra hoje. Promoção. Você não interessa quanto é, você quer pagar menos. E vou dizer para você, a gasolina adulterada, ela vai te levar no mesmo lugar que uma gasolina original pode te levar. E não tem como você detectar a gasolina original com a gasolina adulterada. Você só vai conseguir detectar o dia que o seu carro começar a falhar. Isso com o decorrer do tempo traz o quê? Consequências trágicas. O que o senhor está querendo me dizer, pastor? Assim também é o dinheiro, assim também é a riqueza. Existem riquezas que sobre as nossas vidas, elas são ilícitas. Riquezas ilícitas, elas podem te levar no mesmo lugar que a riqueza pode te levar. As riquezas ilícitas, um dia ela vai trazer morte, vai trazer desgraça sobre a tua vida. E muitas vezes nós não conseguimos perceber, mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer, é de forma sutil que isso tem acontecido. Eu quero te mostrar algo aqui, preste atenção. Se alguém fala bem assim para você, eu levantei hoje 4 horas da manhã, pleno domingo, trabalhei o dia todo, são exatamente agora 23 horas, e agora que eu estou voltando para casa, eu fiz hora extra. O mundo vai olhar lá fora e vai dizer o que é para essa pessoa? Pessoa trabalhadeira, essa pessoa trabalha, nossa, como é que essa pessoa trabalha? Mas isso é muito sutil, é mamon. Essas riquezas que você está adquirindo nesse exato momento, ela vai trazer o que? Desgraça sobre a tua vida. Você imagina, um menino que está completando 17 anos, e quando ele vai decidir qual é a faculdade que ele vai fazer, de que forma é que ele decide? Qual é a profissão que dá mais para ele? Ele não escolhe a faculdade por um propósito. Ele está escolhendo a faculdade por aquilo que Mamon pode dar para ele. A minha geração, a minha mãe que me colocou na face dessa terra, e no domingo que vem, imagina eu pregando aqui no domingo que vem, vou estar pregando aqui, completando 47 anos, domingo que vem é meu aniversário. A minha mãe, ela teve 3 meninos, 3 filhos, mas a família da minha mãe, ela é de 4, veio 4 filhos da minha avó. O do meu pai, são quase 24 filhos. Aí quando Josié foi ter filhos, quantos filhos eu tive? 2 filhos. E quando eu imagino e penso em ter um outro filho, quando eu pensava antes, por que eu não queria ter outro filho? Por causa da condição financeira. Tem pessoas aqui que estão casadas há anos. Você sabe por que você não quer ter filho? Porque você está pensando como é que você vai criar o seu filho. O mundo que está vivendo hoje é muito difícil. Você sabe por que talvez você não teve o segundo filho? Porque você fica pensando na finança. E quando nós lidamos com Mamon desse jeito, nós estamos trazendo consequências trágicas sobre as nossas vidas. Olha o que nos diz Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui dinheiro, você pode grifar aí no teu celular, você pode grifar aí na tua Bíblia, esse dinheiro aqui é Mamon. A regra aqui é bem simples.
A riqueza que vem de Deus, ela vai te levar para um propósito. Mas a riqueza que vem de Mamon, ela vai te afastar do propósito. O teste bem simples que você tem que fazer aqui nessa noite é: esse dinheiro tem controle na tua vida? Essa riqueza tem controle na tua vida? Ela te controla ou você é controlado por ela? Tem pessoas que é controlada por Mamon, não consegue viver, é um desespero. As suas decisões mais importantes dependem da sua conta bancária, ou ela depende da resposta de Deus? Você tem andado por aquilo que você tem no teu bolso, ou você tem andado por um propósito, por aquilo que Deus te criou para que você pudesse de fato cumprir? É por isso que eu quero dizer para vocês aqui nessa noite: dinheiro é coisa séria. Seja honesto com você mesmo. Você tem sido servo ou você tem sido senhor de Mamon? O segundo capítulo fala: o dinheiro é coisa séria, parte 2. E esse início desse capítulo, ele fala bem assim do homem da cara cortada. Você já ouviu falar do homem da cara cortada? Tinha um bar, e nesse bar ninguém sentava naquela cadeira e nem naquela mesa. Por quê? Porque aquela mesa e aquela cadeira era do homem da cara cortada. Todo mundo tinha medo. E um certo senhor entrou dentro do bar e sentou naquela cadeira. O garçom veio mais do que depressa e falou assim: pelo amor de Deus, levanta dessa cadeira e dessa mesa, porque essa mesa, essa cadeira é do cara que tem a cara cortada, ele é muito mau. E aquele homem olhou assim: eu não vou levantar da cadeira. O garçom foi, fez as coisas, voltou de novo e falou assim: pelo amor de Deus, o homem da cara cortada está para chegar, levanta daí. Ele falou assim: eu não vou levantar. O garçom foi, trabalhou e voltou de novo: você vai ou não vai levantar? O homem da cara cortada está para chegar. Aquele homem olhou dentro dos olhos daquele garçom e disse bem assim: você deveria ter medo não do homem da cara cortada, mas daquele que cortou a cara do homem que tem a cara cortada. O que isso está querendo me dizer, pastor? Todo mundo fica: eu tenho medo do diabo. Eu estou com as coisas ali consagradas a demônios que eu vou ter que queimar. Tem pessoas que têm medo até de pegar. Você vê uma oferenda, você vê 2 taças de sangue, de galinha ou de porco, com ovos cortados no meio, com a garrafa de cachaça, você passa do outro lado, você fica com medo, você fala: meu Deus. Você tem medo. Você fala que nessa casa aqui era um terreiro, você fala assim: ai, Jesus da glória, me socorre, me socorre. Mas eu quero dizer para você: existe alguém que cortou a cara do diabo. Existe alguém que cortou a cara de Lúcifer. A palavra de Deus nos diz que Lúcifer era um querubim ungido, um querubim afogueado. Ele carregava pedras preciosas, jaspe, ouro, prata. Mas a palavra de Deus nos diz que Mamon, as riquezas, seduziu o coração de Lúcifer. O que foi que derrubou Lúcifer? Foi um sistema. Essa história, ela ilustra muitas coisas sobre a minha vida e sobre a sua vida. O que corrompeu Lúcifer foi o comércio, foi a ganância, a obsessão por riqueza. Lúcifer se tornou violento por causa do quê? De riqueza. E a palavra de Deus diz que ele foi expulso do céu. Você sabe, se as riquezas teve a capacidade de derrubar Lúcifer, o que essa riqueza não tem a capacidade de fazer sobre a minha vida e sobre a tua vida? Mas você não dá ibope para isso. Você está talvez entediado, só de estar falando isso com você, você está entediado. Por que o pastor não está pregando outra coisa? Eu estou pregando essa mensagem para te dizer que dinheiro é coisa séria. E quem sabe você está padecendo por falta de conhecimento. A pergunta é: de que lado você está? Você está do lado daquilo que é poderoso para te conduzir à eternidade, ou você está do lado de Mamon?
Só que eu tenho aqui uma boa notícia para dizer para você: Jesus, ele venceu o diabo, e Jesus também venceu a Mamon. E eu quero dizer para você: você também pode vencer. Quantos estão comigo? O terceiro capítulo fala a respeito aprendendo com Saul e com Abraão. A palavra de Deus nos diz que são dois homens, duas escolhas e dois destinos. Quem era Saul? Saul era um homem que ele foi de fato, o povo pediu por um rei, o povo queria um rei, e o primeiro rei que existiu foi Saul. E a Bíblia diz, mãe, que não existia homem mais belo e bonito de Saul, da cintura para cima. Parecia o pastor Josias, dá uma olhada. Não existia. É a Bíblia que fala. A Bíblia fala que Saul, ele era bonito. Eu vou dizer para você, o dinheiro também é bonito. As riquezas, ela tem uma boa aparência. Sim ou não? Sim ou não? Lógico que tem. Mas você sabe, a palavra de Deus nos diz que quando no início do reinado de Saul, Saul levantava altares ao Senhor. Saul era um homem temente ao Senhor, mas quando ele foi começando a adquirir riquezas, o ego dele foi inflando. E a palavra de Deus nos diz que Saul foi para uma guerra. E quando ele foi para aquela guerra, Deus disse bem assim para ele: Saul, eu quero que você destrua tudo. Você não vai trazer nenhum despojos, você vai queimar tudo, você vai destruir tudo. Saul vai. Saul acaba com tudo. Mas você sabe o que Saul traz de volta? Alguém pode me dizer? As riquezas, pedras preciosas, ouro e prata. Você sabe? E quando ele termina de pegar tudo aquilo, a Bíblia fala que ele redige um altar para ele, em adoração a ele. O ego dele inflou, e ele começou a dizer: olha para mim, olha a minha grandeza, veja como eu sou importante. E a palavra de Deus nos diz que Saul, ele foi para uma guerra, e foi morto, e ele não deixou nenhum descendente. Que fim trágico foi esse, sabe por quê? Porque ele escolheu a Mamon. Mas a palavra de Deus também nos fala de Abraão. Deus chega e fala para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão apenas obedeceu. Só uma coisa que Abraão não obedeceu: ele levou o seu sobrinho Ló. E Ló era encrenca, irmão. Quem tem aqui um parente que é encrenca? Toda família tem um parente que é encrenca. Tem, irmão. Tem. A Márcia está falando assim: 1, 2, 3, 4, 5, a mão cheia. Tem parente que é encrenca, só fica botando a família na fria. E foi isso que o Senhor encrenca, Ló, fez com Abraão. A palavra de Deus nos diz que Ló escolheu o quê? As campinas, e ele acabou descendo para onde? Para Sodoma e Gomorra. E a palavra de Deus nos diz que o rei de Sodoma, ele foi escravizado, e junto com ele toda a cidade. E quem vai junto? Ló. Abraão estava para o outro lado, irmão. A palavra de Deus nos diz que Abraão vem e luta. E a palavra de Deus diz que Abraão vence a batalha. Abraão, ele pega todos os despojos e pega todas as pessoas. Mas quando ele pega tudo isso, ele faz uma ceia com Melquisedeque. Depois da vitória, a primeira coisa que ele faz, ele entrega o dízimo. Diga comigo, o dízimo, nas mãos de Melquisedeque. E Melquisedeque entrega o quê? Pão e vinho. Aquele homem sabia honrar o próprio Deus. E a palavra de Deus nos diz que chegou o rei de Sodoma. Depois que terminou tudo, o rei de Sodoma chega e fala bem assim para Abraão: Abraão, me dê as pessoas. Eu quero as almas, me dê essas pessoas que foram levadas cativa, eu quero elas. Se você me der elas, eu te dou toda a riqueza. O que significa isso, pastor Josias? Mamon, ele quer o teu esposo. Mamon, ele quer o teu filho. Mamon, ele quer que você fique
fica 25 horas enfurnado dentro do serviço. E ele está te dizendo: eu vou te dar riqueza, se você ficar aqui eu vou te dar riqueza. Mas o teu filho está sendo criado pela internet. Você não tem tempo para brincar com o teu filho. Você não tem tempo para jogar bola com o teu filho. Você não tem tempo para a tua esposa. A tua esposa está trabalhando num lugar onde o camarada chaveca ela da hora que ela chega, a hora que ela vai embora. Só que você está preocupado demais em adquirir riquezas. Quem sabe o teu filho é mão de um pedófilo e você não está entendendo. Você está querendo mais, dar prioridade para mamão, e esse mamão, ele vai te conduzir à ruína. Mas você sabe qual foi a resposta de Abraão? Abraão fala para o rei de Sodoma: nenhuma correia de sandália, nenhuma correia de sandália de couro eu aceito de você, para que você possa dizer: quem me enriqueceu foi você. Das tuas mãos eu não quero nada, porque eu tenho um Deus que me enriquece. Você não tem deixado apenas a sandália, você tem deixado os seus filhos, você tem deixado tudo para adquirir riquezas ilícitas sobre essa terra. Você sabe, Abraão, ele sabia que não se devia negociar com Mamon. Aqui está um princípio que eu e você temos que aprender: dinheiro é um teste de caráter. O dinheiro vai revelar se você está construindo o seu próprio reino, ou se você está construindo o reino de Deus. Saul, ele usou as riquezas para se promover. Abraão usou as riquezas para honrar a Deus. A definição não está na quantidade, porque quando Saul foi para a guerra, Saul já tinha muita condição. E quem era Abraão? Abraão tinha pouca. Mas Abraão decidiu escolher as riquezas advindas de Deus. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga assim para: as bênçãos de Deus não vão te acrescentar dores. As finanças que você tem adquirido é apenas para insuflar o seu ego, para dizer: nossa, você viu o carro que eu estou andando agora? Você está vendo qual é o bairro em que eu estou? Você está vendo quanto que eu estou ganhando? Ou a tua finança é para honrar o Deus Todo-Poderoso? Porque não vai pensar não, que você fala bem assim: pastor, é só rico que ele não vai, tem pobre que vive uma vida desgraçada, que é miserável e pior que tudo, irmão. O pobre, quando ele é orgulhoso, o Anselmo, é uma desgraça, é um troço, porque gosta de ficar, não, eu não quero ficar rico. Mentira, rapaz, você quer sim, homem. Quem é que gosta de luz cortada, irmão? Quem é que gosta de, levanta a mão aí, quem é que gosta de luz cortada? Quem é que gosta de água cortada aí? Você não gosta, mas muitas vezes você tem permitido o mamão governar a tua vida, tanto rico quanto pobre. Quantos estão entendendo aquilo que Deus está falando aqui nessa noite? 4º capítulo: o bezerro de ouro e as suas consequências. Você sabe, a palavra de Deus nos diz que o povo vivia no Egito e o povo era escravo, sim ou não? O povo trabalhava para Faraó de forma descomunal, apenas para poder fazer tijolos e construir o quê? Pirâmide. E Deus vem e libera uma promessa sobre a vida do povo, que eles não sairiam de lá pobre, que os egípcios entregariam prata, ouro, riquezas da mão deles. Você confiaria numa promessa dessa, sim ou não? Imagina você sendo pobre de maré assim, não tem nem lugar para cair morto, vendendo almoço para comer a janta. Aí vem uma palavra que é liberada para a tua vida: ei, você vai sair do Egito enriquecido. Você acreditaria nisso? Um escravo falando que vai ser enriquecido? Isso é loucura. É loucura. Alguém que vivia de maré pobre,
Aí vem alguém e diz: ei, você vai sair do Egito enriquecido. Isso é loucura, é utopia. Mas sabe o que a Bíblia fala, Faisal? Que 3 milhões de pessoas, não existia nenhum inválido. O que significa aqui inválido? Não existia doença e nem dores. Irmão, eu estou carregando ali algumas pedras, alguns tijolos ali na obra. Eu saio com a anca tudo doendo. Chega no final do dia, eu falo: Senhor da glória. O Diego nunca mais aparece naquela obra, né, Diego? Aleijou ele, eu falo: eu já estou indo, pastor. Aleijou ele. Agora você imagina um povo vivendo anos debaixo de chibata e sendo escravizado. Você imagina a coluna desse povo. Mas a palavra de Deus nos diz que ninguém saiu inválido, e todos eles saíram enriquecidos. O Senhor deu riqueza para aquele povo, e a riqueza que Deus deu, ela tinha um propósito. Aquela riqueza tinha um destino. A palavra de Deus nos diz que esse povo começou a caminhar no deserto. Moisés para a comitiva, e eles começam a arrumar o acampamento. A palavra de Deus nos diz que Moisés subiu para o monte para orar e para falar com Deus. Quantos dias Moisés ficou lá? Quantos dias Moisés ficou em cima do monte? Quantos dias Moisés ficou em cima do monte? O povo começou a ficar bem assim, ó. Tem gente que se abrir a boca aqui, ó, está tudo comido. Sabe o que significa isso? Ansiedade. O povo começou a ficar ansioso. O povo estava de que jeito? Marré Messi, não tinha nada. Deus havia enriquecido eles. Mas aquela riqueza, sabe o que aquele povo faz com aquela riqueza? Alguém sabe me dizer? Fizeram um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro. Tudo aquilo que Deus havia dado para eles, eles vêm e derrete, e molda o quê? Um bezerro de ouro. E talvez você fique aqui totalmente pasmo. Você fala assim: meu Deus, como que esse povo pôde fazer isso? Deus livrou eles de mão forte do Egito. Como que eles puderam construir um bezerro com o ouro que Deus havia dado? Ei, você é da mesma forma. Porque Deus tem te dado, não que Deus não tem te dado. Criado isso, um bezerro de ouro para você. É meu, é minha, ninguém toca. Meu emprego, meu salário, meu carro, minha casa. Você criou disso um bezerro de ouro para você. As riquezas que vêm sem fé é idolatria. Você tem idolatrado algo que Deus tinha te dado. Deus tem te dado uma empresa, Deus tem te dado algo, mas você tem idolatrado aquilo que Deus tem colocado sobre a tua mão. Você não é diferente do povo hebreu. Você só pensa no seu plano, você só pensa na sua conta bancária, você só pensa em você. Você está disposto em vender a sua família para adquirir aquilo que você quer. Não importa quem que você vai passar por cima, não importa quem que você vai puxar o tapete, não importa quem que você vai ludibriar, você precisa levantar e redigir um bezerro de ouro para você adorar. Agora você vem falar para mim que dinheiro não é coisa séria? Qual é o bezerro de ouro que você tem feito para você? Quem é que você tem adorado? Moisés, quando ele desce do monte, ele vê aquilo, a Bíblia fala que ele fica irado. Ele se ira com aquele posicionamento daquele povo. Irmão, naquela época não existia Brookfields. Naquela época não existia Zara. Naquela época não existia Riachuelo. Naquela época não existia... É essa daí que você está querendo mesmo. Mas a Bíblia nos diz que a roupa crescia no corpo do povo. Era Deus sustentando, mas para o povo não estava bom. Eles fizeram o quê? Um bezerro de ouro. Você sabe, o Senhor está falando comigo e com você aqui nessa noite. Qual é o bezerro de ouro que você tem levantado? Quinto, aprendendo com Davi.
Davi era um homem muito rico. Davi era um homem que foi levantado como rei de Israel. A palavra de Deus nos diz que Davi era dono de um tesouro incalculável. Mas você sabe, Davi foi um péssimo pai. Você sabe, Davi foi um adúltero. Davi se deitou com uma mulher casada. Davi podia ter qualquer moça virgem do reinado dele. Se Davi levantasse um dia e dissesse bem assim: eu quero uma mulher hoje, eu quero uma moça virgem, era só ele mandar um dos seus senhores em qualquer província e dizer bem assim: a partir de agora, você se tornará a esposa de Davi. Ele podia ter, Faisal, qualquer mulher, mas você sabe o que ele quis? Ele quis uma mulher que não era dele. Assim é eu e você. Nós sempre queremos trocar em algo que não é nosso. Nós queremos mexer em algo que não é nosso. A palavra de Deus não bastou só isso. Ele foi e colocou o marido Urias na frente da batalha para morrer. Foi o que? Um homicida. A palavra de Deus nos diz que Davi foi um péssimo pai. E talvez você fala para mim assim: mas pastor, por que foi que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Fala, pastor Josiê, por quê? Por que, pastor, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele quis fazer uma casa para a morada do Deus Todo-Poderoso. Ele não quis fazer algo para ele. Ele quis fazer uma morada para o Deus vivo. A Bíblia diz que Davi não fazia nenhum tipo de doação forçada. Ele fazia com alegria. A Bíblia diz que ele se alegrava em dar. Imagine só, um homem mais rico do reino, dando tudo com um sorriso no rosto. O segredo sobre a vida de Davi era o quê? A generosidade. A generosidade tem o poder de quebrar mamão sobre a minha vida e sobre a tua vida. Quando você dá com alegria, você está declarando que você tem uma fonte. Quando você dá com alegria, você está dizendo: mamão não governa a minha vida, não é a minha conta bancária, não é o meu salário, mas é Deus que me sustenta sobre a face dessa terra. Você quebra todas as correntes da ganância. Quem sabe mamão está sussurrando no teu ouvido: ei, guarde tudo. Para quê? Você vai precisar. Não faz isso, não oferece, não doe, não oferte, não dizime. Ei, cuidado, o Brasil está em crise. Não faça isso não. Davi escolheu acreditar em um Deus que poderia suprir ele em tudo. Quantos estão comigo? Sexto, cuidado com Judas. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: meu irmão, cuidado com Judas. Posso continuar ou não? Posso continuar ou não? Vamos lá. Judas andou com o Senhor Jesus 3 anos. Judas viu o milagre. Judas ouviu os ensinamentos. Judas participou da última ceia, mas no final vendeu Jesus por 30 moedas. O preço de um escravo ferido. Judas vendeu Jesus a preço de um escravo ferido, nem de um escravo perfeito. Você tem noção disso? Agora, a decisão de Judas, vocês pensam que Judas decidiu vender Jesus da última hora? Não! Judas já vinha roubando o gasofilaço faz hora. A palavra de Deus nos diz que Judas roubava a oferta. Quando os discípulos se viravam, quando os discípulos não viam, ele mandava a mão dentro do gasofilaço e roubava. Judas tinha um caráter corrompido. O dinheiro já tinha tomado conta do coração dele.
Quando chegou a escolha final, eles já tinham a escolha há muito tempo. Porque muitas vezes você vê uma pessoa caindo, né? Você fala assim, isso aqui aconteceu de repente. Não, ninguém cai de repente. Escuta o que eu vou dizer para você, uma traição nunca acontece de repente. Hoje eu saí, eu vou trair o meu marido. Não. Oi, tudo bem? Como que você está? Nossa, você está tão linda. Eu pensei em você hoje. Sabe o que eu trouxe para você? Eu te trouxe uma pitada de sal. Você acha engraçado, né? Mas esse sal tem um significado. Outro dia chega, eu me lembrei de você, eu trouxe uma bala. Eu me lembrei de você, eu senti o cheiro do teu perfume, eu comprei, não sei se está acabando ou não, mas está aqui o perfume. Eu vinha passando dali, e eu pensei, quem sabe ela está com fome, vou levar e te trouxe um bolo. Isso vai o quê? Nunca uma traição sai da noite para o dia, tanto para o homem quanto para a mulher. Você pensa que é assim, agora eu vou. Não é assim, rapaz. Não é assim que o teu coração é azedado. O coração de Judas não foi azedado da noite para o dia, não. Judas começou a roubar de pouquinho. Só que quando chegou o momento dele definir, ele já tinha uma escolha dentro dele. A tragédia de Judas não foi a traição. A tragédia de Judas foi trocar a eternidade por mamon. Você tem trocado Deus por migalhas. Você tem se corrompido por migalhas. A verdade assustadora é essa: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Irmão, o dinheiro em si não é ruim, não. É muito bom você entrar dentro de uma loja. O que tem para comprar? Você chega lá, eu quero comprar um contrafilé agora. Eu quero um contrafilé, vai lá e compra. Eu vou comprar 5 quilos de contrafilé. Você tem condições de comprar 5 quilos de contrafilé? Isso é ruim, gente? Não é, gente, pelo amor de Deus. Eu vou comprar o quê? Eu quero um sapato. Eu estava saindo para levar a minha esposa para comemorar o aniversário com ela. E o irmão ligou para mim: o senhor está bem, pastor? Estou. Para onde o senhor vai? Eu falei assim: eu vou levar a minha esposa no Coco Bambu. Onde você vai levar ela? Eu falei assim: vou levar ela no Coco Bambu. Me passa o seu Pix. Eu estou mandando aí um dinheirinho para o senhor comer um camarão com ela. Mandou R$500 na minha conta para comer no Coco Bambu com a minha esposa. Você acha que isso não é bom? Você acha que isso não é bom? Mas isso não pode me governar, isso não pode te governar. Qual que é o problema? Isso tem te governado. Isso tem te mantido você preso. O amor ao dinheiro, você tem se apegado, é meu. Não! Judas amou mais o dinheiro do que Jesus. Você pode ter dinheiro sim, você pode morar no Dama sim, você pode morar no Alphaville sim, você pode sim, mas você não pode amar as riquezas. Não importa se é pouco ou se é muito, você não pode ser escravo. Irmão, tem casas que é de pessoas granfinas, você chega, você entra dentro da casa, vai, muitas vezes você fica até constrangido de pisar dentro da casa por causa do porcelanato. Mas tem casa que a mãe diz: tira o sapato, guri! O guri: não tira, não entra não, não entra não. Aí a visita chega e fala assim: é para mim entrar com sapato ou sem sapato? Você não tem a capacidade daquela taça para o teu filho tomar Coca-Cola, mas quando chega alguém na sua casa, você dá aquela taça para alguém tomar Coca-Cola. Sabe aquele prato? Você não tem a capacidade de tirar para o teu marido. Aí quando chega o pastor chegou, tem que dar para a taça. Você tem que dar a taça primeiro para o teu filho, para a tua esposa, para o teu marido, para depois você dar para o teu pastor. Aí o guri pega, derruba o suco de uva É nesse negócio aqui, ó, na toalha. O guri diz: eu vou te matar, guri, vou esfregar a sua cara aqui, guri. Aí o pastor não veio e bate a mão. Não, pastor.
Pelo amor, não, minha irmã, pelo amor, não, pastor, deixa que o Serginho vai arrumar isso aí. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Verdade. O que significa isso? Mamon tem nos governado. O que você não venderia por dinheiro nenhum, você pode me dizer? O que o dinheiro não compra para você e que você não pode vender? Alguém pode me dizer? A eternidade. A eternidade. O dinheiro não te coloca na eternidade. O dinheiro não tem condições de colocar na eternidade. Agora, as riquezas que vêm com Deus, pastor Edson, ela te coloca na eternidade. Quantos estão comigo? Para finalizar o último capítulo, olhe para essa pessoa que está do teu lado e pergunta bem assim para ela: está faltando alguma coisa? Fala para ela: está faltando alguma coisa? O que você vai responder para ele? O que você vai responder para ele? Vai com sinceridade. Olha o que o texto nos diz. Eu peguei você, né? Vamos lá. Olha o texto, Lucas 22 e 35. A seguir, Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, quando vos mandei sem alforge, quando vos mandei sem sandália, faltou-vos porventura alguma coisa? O que foi que eles disseram? O que foi que eles disseram? Jesus, a palavra de Deus nos diz que ele começa a chamar Pedro que estava pescando, começa a chamar Mateus, começa a chamar Tiago, ele começa a agregar os seus 12 discípulos. E aí, Marco, a palavra de Deus nos diz que ele começou a despedir eles de 2 em 2. E a palavra de Deus nos diz que eles saíram sem bolsa, eles saíram sem alforge, eles saíram sem sandálias, sem nada. E a pergunta que ecoa até o dia de hoje: faltou alguma coisa para aqueles homens? Faltou alguma coisa para aqueles homens? Eles não tinham bolsa, eles não tinham nada, e mesmo assim eles voltaram com um testemunho: não nos faltou nada. Eu te faço uma pergunta hoje: se Jesus hoje te chamasse para viver uma vida pela fé, sem nada, sem material, você teria coragem de obedecer? Eu não estou pedindo, irmãos, para você largar a sua riqueza, eu não estou pedindo para você largar teu serviço, eu não estou pedindo para você largar nada. Mas infelizmente, muitos filhos de Deus, eles perdem o rumo, por não saber usar aquilo que o Senhor colocou sobre as suas mãos. Você sabe, eu me lembro muito bem, eu estava na igreja Assembleia de Deus, e eu fiz um voto com o Senhor. Eu fiz um voto com o Senhor, eu trabalhava no Pan-Americano. E eu disse bem assim para Deus: esse será o último emprego de carteira assinada que eu vou ter. A partir de agora, a minha vida vai ser para o seu louvor. Eu cheguei e conversei com a Dani. Ela falou assim: aí, ela falou assim: eu estou com você e não abra. Eu tinha um bom salário no Pan-Americano. E vou falar para você, fora o status, quando você chega e fala bem assim: eu trabalho no banco. Trabalho no banco. É muito bom. E aí eu vou dizer para você, houve uma crise, não sei se vocês lembram que o Banco Pan-Americano faliu. E todos foram mandados embora. E quando eu cheguei no amanhã, no Banco Pan-Americano, todo mundo estava chorando. Só que eu era ligado direto a São Paulo. Eu mexia com o quê? Com financiamento, apenas de cargas pesadas, barco, retrocavadeira. E quando eu cheguei ali, eu via todo mundo chorando, falei com a gerente falou assim: não, esse pessoal aqui já ganhou as contas. E eu fui trabalhar, trabalhei o dia todo. Quando eu cheguei no final da tarde, ela me chamou e falou bem assim: Josier, a sua gerente foi mandada embora e ela não pôde te mandar embora. Já que ela não pôde te mandar embora, eu vou te mandar embora, você está sendo desligado do Pan-Americano. Fui desligado. Você sabe, eu sempre usei roupa, eu sempre gostei de andar bem vestido, nunca andei de andar mal vestido. Você nunca vai me ver, só se quando eu estou ali na obra, você vai me ver tudo mal vestido. Mas eu sempre gostei de andar bem vestido. E quando eu fui mandado embora,
eu recebia da matriz R$50 por semana. R$50 por semana. E aquilo trazia alegria no meu coração. Passou-se o tempo, eu passei a ganhar por semana R$200. R$200 por semana. Eu deixei tudo. Quando ia chegar a R$250 por semana, foi quando eu me desliguei da Igreja Assembleia de Deus. Agora você me pergunta, me faltou alguma coisa? O senhor Lourenço, ele teve uma conversa séria comigo, porque ele é pai da Daniela, e era avô da Gabriela, só porque naquele tempo só tinha Gabriela. Ele falou assim: Josiê, vai prestar um concurso. Presta um concurso, Josiê. Vai. Mas eu tive uma decisão no meu coração. Naquele primeiro momento, todo mundo me chamou de louco. Vai trabalhar, porque talvez muitos pensam que pastor não trabalha. Porque quando você fala que você está orando, as pessoas falam que você não está fazendo nada. Quando você senta na frente de um computador para redigir uma mensagem, você não está fazendo nada. Quando você está atendendo uma pessoa, o psicólogo pode atender. Ele está ganhando dinheiro, mas quando um pastor senta para atender, o pastor não está fazendo nada, não é assim, pastor Edson? Mas eu decidi, foi uma decisão que Deus colocou no meu coração. Você sabe o que eu quero dizer para você? Durante todo esse tempo nunca me faltou nada. E eu sei que Deus vai chamar algumas pessoas para o ministério. E se Deus te chamar você para o ministério, você pode ter a plena certeza que aquele que te chamou, Ele vai te sustentar, não vai faltar nada sobre a tua vida. Mamon é um especialista em soprar na minha mente e na tua mente mentiras. Será que vai dar? Será? Se eu ofertar, como vai ser amanhã para me poder pagar minha luz, para me poder pagar minha água, para me poder pagar? Ei, você prefere pagar a tua água do que trazer o teu dízimo no gasofilaço? Você acha que é insignificante? Você acha que não vai fazer a diferença? Quantos estão com um discurso enganado? Não! A oferta da viúva, ela nos mostra um grande problema. Por quê? Porque não é a quantidade, mas é o coração. Tem pessoas que vão colocar aqui R$5.000 dentro desse gasofilaço, mas não é o tudo dele, é apenas aquilo que sobra. Mas tem gente que vai chegar aqui com R$10, é aquilo que ela tem, nada mais, como foi aquela viúva. É aquilo que está no nosso coração. Deus não está falando para você de quantidade. Deus está falando do nosso coração. Não é o quanto eu entrego, sim, aquilo que tem governado o meu coração. Existem tesouros que são eternos e existem tesouros que são passageiros. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 19 e 21 diz bem assim: não acumuleis para você tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o vosso coração. O que você tem feito? O Senhor nos diz bem assim, que quando Ele tirou o povo, os discípulos, e pediram para que eles fossem 2 em 2, faltou alguma coisa sobre eles? Olha para esse irmão que está do teu lado e fala: meu irmão, o Brasil está em crise, mas eu tenho uma boa notícia para você: não vai te faltar nada. Diga para ele: não vai te faltar nada. Ei, se existe um propósito, se existe um alinhamento com o céu, eu tenho uma boa notícia para você: não vai te faltar nada, porque Ele é o teu pastor, e nada vai te faltar, em nome de Jesus. Nada vai te faltar, nada. O Senhor quer apenas um posicionamento meu e teu. Quantos estão comigo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece o peixe baiacu?
Você conhece o peixe baiacu? Sim ou não? Dizem que o peixe baiacu é o peixe que tem a carne mais saborosa. Mas é o peixe que tem o que? A carne mais perigosa, que mata entre minutos e horas. O peixe baiacu, se você não souber manusear a carne dele com cuidado, ela mata. Mas ela tem uma carne saborosa. O que o senhor quer me dizer, pastor? Se você não souber manusear esse dinheiro que tem nas suas mãos, ele pode te matar. Ele pode trazer tragédia sobre a tua vida. Pastor, eu tenho que ter medo das riquezas. Eu te pergunto, você tem que ter medo da riqueza? Não! Mas você não pode deixar ela contaminar o teu coração. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Se coloque de pé, que eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Hoje Jesus pergunta a você: faltou alguma coisa para você? Faltou alguma coisa para você? Se a sua resposta deve ser baseada na fé, diga comigo: não me faltou nada, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não tenho medo do amanhã. Eu não vou negociar com Mamon. Eu não vou permitir que o veneno da preocupação roube a minha fé. Eu vou colocar tudo aquilo que é meu na presença de Deus, e Deus vai transformar, as minhas riquezas em adoração ao seu nome.